Muito boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte. Olha, estamos começando mais um programa É Por Aí, aqui pela TV Metropolitano, canal 23.1 Natal, ou para os assinantes da Cabo Telecom, canal 130, assinantes de Natal de Parnamirim e também de São Gonçalo do Amarante. No programa É Por Aí, a gente chama sempre, convida sempre entrevistados que são pessoas que têm entre suas ações e suas atitudes virtudes humanas. E é por isso que a nossa convidada de hoje é a doutora Lígia Limeira. Lígia Limeira, a gente pode enquadrá-la nessas pessoas que fazem o bem. Lígia especificamente tem um trabalho muito interessante, um trabalho para a Justiça Eleitoral. Ela é funcionária lá do Tribunal Regional Eleitoral, ela tem o seu curso de Direito, mas também tem pós em Gestão Pública e também em Direito Administrativo. Mas interessante o que ela faz, é um trabalho muito difícil de fazer, porque é muito minucioso, mas ela e o Dr. Jarbas Bezerra fazem há 8 anos já o Manual Prático das Eleições, que está aqui, a capa deste ano, que são comentários à Lei 9.504 de 1997 sob a ótica das resoluções do TSE. Eles revisam e atualizam a cada eleição. Doutora Lígia, muito bem-vinda ao programa É Por Aí, bem-vinda à TV Metropolitana. Orgulho enorme estar aqui com você. Satisfação grande de receber, viu? Com certeza. Me diga uma coisa, como é que vocês identificaram a lacuna para a elaboração desse trabalho? Era o número de consultas, o número de pessoas que conversavam também nas ruas, assim, com os colegas do próprio direito, dizendo que não tinham orientação, não sabiam o que fazer? Perfeito, né? O que aconteceu? Nessa época, nos idos de 2004, o Dr. Jarbas Bezerra, ele era integrante da Corte Eleitoral do TRE, né? E eu sou servidora da casa, né? E estava tudo certo para que eu escrevesse essa obra, veja só, com uma colega, né? Qual era o objetivo da gente? Desmistificar a linguagem jurídica. Certo. E nessa ocasião... Acabar o juridiquês. Acabar o juridiquês, porque assim, a maior dificuldade das pessoas, e como o processo eleitoral é uma coisa do povo brasileiro, a gente queria usar uma linguagem que as pessoas tivessem acesso, né? Correto. E aí, essa colega não pôde, e eu resolvi convidar o Dr. Jarbas, né? E a gente se sentou, debruçou-se em cima dessa matéria, dividiu os pontos e começou a escrever sobre essa matéria. E é um casamento que dura desde 2004, né? Desde 2004 é uma maravilha. Hoje nós temos 13 projetos, né, em parceria. Então cresceu bastante a parceria da gente. A gente enveredou também pelo campo da cidadania, né? Formação de criança e adolescente em sala de aula, enfim. A gente está vivendo aí agora, no momento, o Setembro Cidadão. O Dr. Jarbas é o coordenador a nível do judiciário do Setembro Cidadão. Do Setembro Cidadão, que é uma ação muito interessante que está sendo feita. E aí, Cassiano, voltando, né, a responder seu questionamento, a gente achava que isso seria suficiente para que as pessoas tivessem acesso, né, a essa matéria e dissesse, não, isso contribuísse para um voto consciente, né, uma participação efetiva, né, do cidadão. E a gente não demorou a perceber que realmente o grande problema não era a linguagem, era o desinteresse. Da sociedade. Sério? Por essa matéria. Tanto é que o Rio Grande do Norte, das 27 unidades da federação, é o que mais possui em quantitativos voto nulo e abstenção nas Sério? urnas. Pois é. O Rio Grande do Norte é campeão de voto nulo e de abstenção. É uma tristeza, né? Nossa. Então, quando eu estou nas rodas de conversa que diz assim, a gente tem moleza com nossos representantes. Claro, a sociedade não se envolve. Não se envolve e não cobra. Não cobra, entendeu? Então, é um assunto que é desprestigiado. E aí foi no momento, eu disse, Jarbas, a gente não tem como resolver essa questão, a não ser trabalhar na base, para a gente formar criança e adolescente, né? Para que eles formar cidadãos. Formar cidadãos.
E aí foi quando a gente criou o Programa Brasileiro de Educação Cidadã, buscou, na época, a governadora do estado era Rosalba Ciarline, nós fomos a ela, apresentamos um projeto para criar, né, assim, na seara do Rio Grande do Norte, que também, né, no contraponto, é um estado em que nós mais detemos eventos de cidadania que marcaram a história do país, como o primeiro tipo de eleitor, primeiro voto feminino, a primeira mulher prefeita, a primeira mulher deputada estadual, cidadania, abolição dos escravos, abolição dos escravos, né, em Mossoró, Câmara Cascudo, primeira prefeita eleita do Brasil, primeira prefeita eleita do Brasil, um Augusto Severo, né, que inventou o dirigível, uma Anísia Floresta que não cabia no Brasil e teve que se refugiar na Europa, né? Então, assim, por que não, né, esses homens e mulheres... Olha, assim, isso aí é um contrassenso para o registro histórico. Pois é, né? Então temos que resgatar, porque essas pessoas exerciam de fato sua cidadania, né? Claro. O que aconteceu no decorrer disso aí? Então, hoje, sinceramente, assim, não é questão de desesperança, de pessimismo. Eu acho que a gente só pode mudar essa crise que assola o país de ordem ética e moral realmente com a formação da criança em sala de aula aliada à educação. E o que é que vocês estão fazendo para isso? Nós desenvolvemos material didático específico, né? Esse material didático ele é capitaneado por dois personagens chamados Edu de Cidadania, de Educação e Cidinha de Cidadania. Eles são irmãos. Edu e Cidinha. E aí eles ilustram o material e nós estamos, assim, felizmente já presentes em 14 municípios. Nossa, que bom! Do Rio Grande do Norte, inclusive alguns com 100% do alunado já contemplado. 100% da rede municipal. Da rede municipal. Isso é fantástico, porque a criança está desde o ensino infantil aprendendo sobre eleições, sobre cidadania, sobre cidadania, né? Sobre a questão dos valores, direitos, né? deveres e valores. E outra, as consequências que vão incidir em cima das inobservâncias do que é de dever. Isso é muito importante, assim, para que ele se conscientize assim, caramba, se eu não fizer isso, ou não cumprir, ou desobedecer, eu estou sujeito, né, a tal consequência. Então, isso é muito importante. Doutora, eu já estou aqui incomodado. Com o quê? Incomodado com essa história de votos nulos e abstenções. Nós somos campeões do Brasil. Campeões. Como é que eu nunca vi essa informação em canto nenhum, mas também nunca fui lá fazer certamente, isso em números absolutos. Certamente porque você, assim como eu, nós estamos inseridos numa sociedade que não realmente se interessa e dá valor a esse tipo. Não vai atrás das minúcias da informação, né? Pois é. Na realidade, vai atrás da informação de quem se elegeu. De quem se elegeu. Até pode buscar alguns casos de quem não se elegeu, mas para por aí. Exatamente. Mas não se analisa o processo completo. Cassiano, isso não é muito assim diferente da realidade. Eu sei que você está sempre acompanhando o que está acontecendo no país. A gente teve recentemente, né, uma eleição em Tocantins, certo. Não foi? E veja bem, quem foi que ganhou? Na verdade, a pessoa que foi eleita estava atrás dos votos nulos. Então, quem ganhou foi o voto nulo. Quem ganhou foi o voto nulo. Então, coisa gritante, né? Existe uma fake news que não tem fake news maior do que essa. É você, com o condão de enganar o eleitor, né? Você disseminar uma notícia que eu vejo até rodando em grupos de direito, de colegas que são bacharéis em direito. Que tem quase que uma obrigação de conhecer a legislação. Exatamente, né? Diz assim, vamos anular nosso voto, que se anular mais de 50%, a eleição é anulada. Isso não existe. Não existe. O nosso sistema eleitoral não participa da eleição, né? O nosso sistema eleitoral elege com um voto. Então, se o próprio candidato votar nele, todos os demais for nulo, ele está eleito. Né? Foi eleita uma vereadora, assumiu o mandato uma vereadora em Alexandria agora, esses dias, eleita com um voto. O voto dela só. Pois é. Então, ou seja, são situações e situações. Mas eu estou assim, extremamente surpreso com essa informação. Assim,
por mais que o TSE e os TREs tenham feito campanhas para motivar a participação das pessoas no processo eleitoral, falta o quê? Na verdade, eu acho que havia, assim, uma questão desfocada dessas Veja bem, eu campanhas estou lhe perguntando institucionais. essas coisas, por quê? Porque você trabalha no Tribunal Regional Eleitoral, você é uma mulher que conhece legislação, conhece o direito eleitoral, conhece a Lei 9.504 de 1997, foi a atualização dela, e depois a cada eleição vem as resoluções do TSE disciplinando cada situação desta lei para as eleições de cada ano. Então você está bem dentro da situação eleitoral do país e aqui do estado do Rio Grande do Norte especialmente. O que está faltando para as pessoas se envolverem mais, participarem mais? Porque se o Rio Grande do Norte já é campeão de abstenções e campeão de votos nulos, quando não havia uma desesperança tão grande como a gente acha que há nesta eleição agora, o que a gente pode esperar? Na minha opinião, o que está faltando é educação cidadã, realmente a formação, a compreensão, o interesse do eleitor. Obviamente que os órgãos, eles têm o dever de esclarecer o eleitor, inclusive o TSE. As campanhas institucionais ao longo dos anos tinham assim, muito trabalhado em cima da história da urna, né, do voto biométrico, né, e tinha deixado um pouquinho essa questão de lado, de falar da importância de se votar, né? Estava voltando, tipo assim, a base da compreensão do processo. Perfeito, né? Perfeito. Então, esse ano, o TSE está se voltando para isso, para a questão dessa conscientização do eleitor. Eleitor, o seu voto é que vai mudar esse país. É o que muda. Né? Assim, não tem como. Então, assim, se você se abstém, se você anula, amigo, é o seguinte, você vai deixar o país? Não, eu vou continuar no país. Então, você vai ser vítima. Você vai ser vítima de um sistema, né, que prevalece, que é um sistema ruim, que a gente já está vendo que ele não serve à sociedade e que a gente tem que romper com esse sistema. E só vai romper quando houver uma participação social. Pela democracia tem que ter a participação popular. Né? Com certeza. Me diga uma coisa, a gente pode inserir nisso aí a questão que a gente tinha muito e tem diminuído, eu acho, não sei, entra até no meio da pergunta, a questão dos eleitores que votam no município e moram em outro, né? Porque assim, como é que você pode estar reivindicando melhorias para a sua vida se você vota na hora de votar, aí você vai votar lá na cidade onde você nasceu, por exemplo? Eu não estou falando nem dos casos que há um dolo, a pessoa dizer, não, eu voto aqui, mas vou ganhar um dinheiro extra se transferir meu título para ir votar lá em qualquer município do interior. Nem isso, mas assim, as pessoas que têm um vínculo com a cidade natal, mas vieram morar em Natal ou foram morar numa cidade maior, mas a cada eleição vão lá na origem delas só votar, mas não vive lá, não conhece os problemas, não se envolve. Como é que você imagina que pode ser quebrado um negócio como esse? É muito complicado. Eu acho assim que o problema maior é no nascedor, uma vez que quem faz a lei, né, se beneficia dela. Já parou para pensar nisso? Assim, o Congresso Nacional está votando uma lei eleitoral que vai beneficiar ele próprio. Então, assim, a cada eleição, as mudanças que eles fazem é para beneficiar quem está. Com certeza. Olha, a lei das eleições, a cada eleição a gente tem uma lei específica. A lei 9.504 veio em 1997 com a ideia de realmente sepultar essa questão de mexer tanto em lei, trazer segurança jurídica no processo eleitoral. Já mexeram 16 vezes, ou seja, se mexeu mais do depois que disseram que não era para mexer, aí mexeu mais. Então, assim, se tivesse uma a cada eleição, não tinha essa quantidade de lei. Então, a base para mudar tudo isso, na sua avaliação, é o voto... É o primeiro. Legislação. Agora, não tem da legislação. Pera, calma. Vamos ao intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta para essa conversa bastante informativa sobre o processo eleitoral e a legislação eleitoral vigente no país com a doutora Lígia Limeira. Olha, Lígia Limeira, junto com o doutor Jarbas Bezerra, eles atualizam, já está na 8ª edição, o Manual Prático das Eleições,
que tem comentários à Lei 9.504 de 1997, sob a ótica das resoluções do TSE. Aguarde um instante só, já já voltamos. Ela tá no quarto, vai lá. Ô, Bia. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. Que tal aproveitar a moda com estilo? Na Exclusiva Acessórios tem um mundo de variedades para você. Bolsas, bijuterias e muitos acessórios. Além de uma grande variedade de maquiagens das melhores marcas. Exclusiva Acessórios. Estilo e elegância para você. Vem pra Exclusiva, vem! Avenida Rio Branco, 525, Cidade Alta, em frente ao Banco do Brasil. A Natal Rigol abriu uma nova loja na Avenida Jaguarari, no bairro de Lagoa Nova, onde lhe oferece um amplo estacionamento. Uma nova loja que abrimos aqui na Avenida Jaguarari, número 2006. O novo telefone é 3206-4832. Lá você encontra looks masculinos e femininos modernos que atendem todos os tipos de festas, além de fantasias. Com um detalhe, o preço mais acessível da capital. Acredito que o nosso cliente vai gostar desse novo espaço. Natal Rigor, sinônimo de elegância. Voltamos ao programa É Por Aí. Estamos numa conversa muito boa, bastante informativa sobre a questão eleitoral e sobre cidadania, porque acaba entrando também cidadania aqui com a doutora Lígia Limeira, ela que é autora deste livro, juntamente com... Ó, interessante, a capa do livro é verde, a gente botando assim fica transparente no chroma key do cenário do programa. Juntamente com o Dr. Jarbas Bezerra, do Manual Prático das Eleições. E a gente está assim, por exemplo, eu não sabia dessa informação de que o Rio Grande do Norte é campeão de votos nulos e de abstenções, considerando-se aí números absolutos, que é uma coisa maluca se pensar assim, da não participação, da rejeição a participar de parte dos cidadãos do Rio Grande do Norte no processo eleitoral. A base mesmo de mudar essa história, essas coisas todas, é a legislação. Você falou no bloco anterior. Mas quem vai mudar a legislação se elege com o voto das pessoas. Então o importante é votar, né? E saber quem votar, né? Pois é, então a questão da legislação, né, obviamente seria o caminho mais fácil, mas como esperar alguém votar algo para dificultar a sua vida, né? O sistema que ele elegeu é complicado, né? É complicado. Se a gente analisar, desde que o Brasil virou república, que a legislação é feita sempre para ir protegendo as castas da sociedade, porque são os seus representantes que estão ali. Exatamente. A coisa avançou um pouquinho mais depois de 1988, não é assim? Exatamente. E outras classes. Vamos deixar a praticidade de lado, né? A praticidade seria realmente a legislação, né? Mas assim, ela não havendo,
Gente, nós somos o sal da terra, nós somos a força desse país. O povo, ele detém a força. Então, como fazer isso? Eu não sei como fazer. Hoje a Justiça Eleitoral dispõe de mecanismos, assim, maravilhosos. Primeiro dele, nós temos lá está acessível na página do TSE, um sistema chamado Sistema Cande Contas. O que é isso? É um sistema que você vai selecionar, você entra nele, ele é assim, absolutamente intuitivo, tá? Tem lá todas as regiões, você clica no Nordeste, escolhe o estado que você quer. Clica lá, Rio Grande do Norte, e chega lá, qual é o candidato que você quer pesquisar? Cassiano, olha, vida pregressa, certidão criminal, declaração de bens, plataforma de governo, tudo que você quiser saber sobre aquele candidato. Tem lá. Tem lá. Tudo digital e liberado o acesso. E liberado o acesso, porque tudo não é só para advogado, não é só para... Qualquer cidadão tem acesso. Agora, deixa eu dizer uma coisa melhor para quem está nos assistindo aqui nesse momento. Nós temos lá de quem o candidato recebeu o recurso, quanto ele recebeu de recurso público, no que ele aplicou esses recursos, né? Quais foram os fornecedores que foram beneficiados com esses recursos, né? A conta, o extrato bancário, né, desse candidato. Isso é maravilhoso. Peraí, isso aí está acontecendo já agora? Já existem candidatos que já estão prestando contas do dinheiro que está recebendo para a campanha? Sim, nós temos 2 tipos de prestação de contas que a gente chama parcial. O que é a prestação de conta parcial? É aquela prestação de contas que não é a final, que acontece 30 dias após a campanha, que vai englobar tudo. Certo. Então, quais são as espécies de prestação de contas parcial? A primeira chama-se relatório financeiro de campanha. Certo. E o que é isso? Dinheiro caiu na conta de campanha do candidato, seja ele recurso público ou recurso advindo de pessoa física, esse candidato ou esse partido político, ele tem que imediatamente comunicar, dentro do prazo de 72 horas, à Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral vai e dá publicidade. Aonde? No sistema Cande Contas. Cande Contas. Sistema Cande Contas. Está lá no site do TSE ou via link para os TREs também. Exatamente. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você falou aí doação, dinheiro público ou doação de pessoas físicas? Pessoa jurídica não pode mais doar, né? Pessoa jurídica desde setembro de 2015. Desde 2015, então já teve a eleição de 2016, sem doação de pessoa jurídica. A primeira geral está sendo essa. Peraí. Se tiver uma empresa doando, é Caixa 2. É Caixa 2. Caixa 2. E aí eu peço, se alguém souber disso aí, baixa um aplicativozinho no seu smartphone chamado Pardal. É um aplicativo da Justiça Eleitoral, por meio do qual qualquer pessoa, preservada a sua identidade, pode informar a Justiça Eleitoral ilegalidades, alguma coisa. Se alguém denunciar um candidato, o candidato não vai saber não para ir retaliar com aquela pessoa? Não, de jeito nenhum. Isso cai na caixa do Ministério Público Eleitoral, e quem vai ser o autor disso aí passa a ser o Ministério Público. Ministério Público, não é a pessoa que denunciou. Não é a pessoa que denunciou. Se for, evidentemente que vão constatar se realmente está acontecendo alguma coisa assim, aí vão investigar. Perfeito. Por quê? Porque o Pardal não é só você. Ele não tem campo só para texto, ele tem campo também para mídia. Então você tem que você pode filmar alguma coisa, ou fotografar, fotografia, né? Vídeo, e você comprova. Então, num sistema desse, né? O sistema que a gente vive, que é absolutamente voltado para a captação ilícita de sufrágio, ou seja, a venda de voto, a cooptação da consciência do eleitor. E você ter conhecimento desse, gravar, saber que sua identidade está preservada. Temos que realmente... Tem como evitar a corrupção no processo eleitoral? Várias coisas a legislação já está tentando alcançar, né? A gente sabe, evidentemente, que a evolução das sociedades, de maneira geral, primeiro não disseram, é um crime matar. Primeiro alguém matou alguém para depois dizer, não, matar não pode, é um crime. E aí existia a pena. Evidentemente que existiu, me disseram, depois virou boato, hoje tem as fake news. Para o sistema eleitoral, é difícil ir identificando novos crimes para poder ir jogando a punição desses crimes na legislação? Isso é tão pertinente que você não faz ideia, esse questionamento.
Pelo seguinte, eu sempre digo, é uma briga de cão e gato, ou então de gato e rato, conforme o gosto de cada um. Tá certo? Tom e Jerry, Tom e Jerry, uma briguinha mais amena. O que engraçada, né? O que a gente vê sempre é assim, é o Congresso, infelizmente, eu lamento profundamente ser assim, mas é o Congresso cavando oportunidades e a Justiça Eleitoral correndo atrás no seu poder dever de regulamentar, da interpretação da legislação, fechando nas resoluções. Só que por mais que se feche, alguma coisa fica. Então, se fica aquele produto depois, nós temos uma avaliação geral no Tribunal Superior Eleitoral. Certo. Todos os TREs vão para lá. Todos os TREs vão para lá e todo mundo passa os problemas todos. E aí, quando é verificado algum problema, ele fica para ser lá trabalhado, para se ver como é que pode minimizar aquele problema naquilo ali. Agora, claro, no limite da lei, porque o TSE não pode ir além da lei. Ele só pode regulamentar. O pessoal fala, propaganda está proibida. Não está. Não. Existem alguns tipos de propaganda que continuam proibidas. Por exemplo, showmício não pode. Exatamente. Shows associados a um candidato não pode. Não pode. Distribuir santinho pode? Pode. Agora, até o dia da eleição? Até a véspera. Até a véspera. Não obedece aquele calendário de 3 dias antes, não. Até a véspera. Até a véspera. Você pode fazer uma propaganda. Agora, gente, isso é muito importante, né? Porque você, eleitor, pode ajudar a Justiça Eleitoral. Como assim? Olha só, todo material impresso, ele obrigatoriamente tem que fazer menção a que partido ou coligação aquele candidato pertence. Tem que haver... Que é a assinatura, né? Digamos assim, tem que estar assinado dizendo aquele candidato é de qual coligação. Exatamente. Quais os partidos, o número. Os partidos, assim. E no final tem que ter a tiragem daquele material. Certo. E dizendo o CNPJ ou CPF de quem contratou. Certo. E de quem confeccionou. Então, não tem dessas informações, gente, bate lá a foto no Pardal. Manda pro Pardal. E manda que eu Pardal, o nome é assim mesmo, P-A-R-D-A-L. Perfeito, Pardal. Se procurar aí, baixar esses aplicativos, vão encontrar tanto Android quanto... Com certeza, iOS. Tá disponível. E assim, é um dever que nós temos enquanto cidadãos, né? Porque a Justiça Eleitoral sozinha, junto com o Ministério Público, não tem condição de fiscalizar 3 bilhões, meu querido. São quase 3 bilhões de reais só de dinheiro público. Quase 3 bilhões. Do nosso dinheiro. Então, nós temos o dever, enquanto cidadãos, de ajudar nessa fiscalização, né? Fazer a nossa parte. Fazer a parte, fiscalizar e denunciar. Tem que denunciar. Me diga uma coisa, eu vou dizer algumas coisas aqui. Você me diz se pode, se não pode, até quando pode. Por exemplo, a gente falou no santinho, pode até a véspera. Showmício, não pode. Carro de som. Pode. Também até a véspera. Tem a história de 3 dias antes. Exatamente. Até a véspera. Comício. Comício também pode até a antevéspera. Né? 2 dias antes. 2 dias antes. E pode, nesse último comício, porque os comícios têm que ir até meia-noite, no máximo. Mas no último comício é possível que se estender até as 2 horas da manhã. Até as 2 da manhã. Pronto, aí me diga uma coisa, carreata e passeata, que se misturam, né, hoje? A carreata e passeata é a mesma regra do sistema de alto-falante, né, de que sai circulando. Ou seja, até a véspera. Até antevéspera. Até antevéspera, 2 dias antes. 2 dias antes. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, assim, eu estou perguntando porque eu não lembro tudo como é, e o que eu sabia eu acho que eu já esqueci, é pergunta de leigo mesmo. Se eu no dia da eleição apoio um candidato, estou trabalhando, pedindo voto para aquele candidato, e dentro do meu carro eu tenho 10 camisetas do candidato, e eu uso uma camiseta do candidato, mas se eu cheguei perto de um local de votação e peguei uma camiseta dessa, dei para alguém viu, me denunciou, se a polícia vier me fiscalizar, ou um cidadão qualquer vier fiscalizar, olha, você está com propaganda aqui, é irregular conduzir propaganda no dia da eleição para distribuir?
Olha, você falou na do verdade, santinho até a véspera. A legislação, ela considera boca de urna, por exemplo, se você estiver muito próximo dos locais de votação, distribuindo material, né? Certo. Então, por exemplo, se você Aí quer isso é se proibido. identificar, é proibido. Se você quiser se identificar, por exemplo, que é eleitor de candidato X, você até pode ir trajado com alguma coisa que identifique esse candidato, né? Agora, vamos supor, se for um grupo, aí já não pode. Porque já é considerado boca de urna. Aquele trabalho dos fiscais, que é tudo com a mesma camiseta, se você botar 10 fiscais num ponto de votação só, é considerado boca de urna, todos com a mesma roupa? Na verdade, os fiscais, eles têm que ter autorização da Justiça Eleitoral. Como é que funciona essa questão? Ele vem com a credencial. Certo. Essa credencial, ela é assinada por um representante partidário ou representante da coligação, né? Correto. E o que veda a legislação? Ela só pode ter, por exemplo, padronizada no que diz respeito à cor, tá? E você identificar que você está trabalhando pelo partido X. Pelo partido X. Né? Mas só a camiseta isso. Que identifica um candidato daquele partido não pode. De jeito nenhum, Pode. E eu trago informação. Como é que eu vou muito fiscalizar importante. e eu não tenho isenção? Interessante. Eu trago uma informação muito importante, o seguinte, é que a camiseta de candidato, ela é considerada brinde se for confeccionada pelo candidato, ok? Ok. Então, veja só, se eu sou eleitora de um candidato X e eu mando fazer uma quantidade de camiseta, com certeza eu vou trazer problema para esse candidato. Porque o Ministério Público... Calma, doutora, vamos por partes. Vamos lá. Vamos lá por partes. Quer dizer que eu quero a eleição do candidato Y. Certo. Candidato X, candidato Y, eu vou lá e digo, olha, eu estou trabalhando para você, eu vou arranjar aqui 100 votos para você. Porque tem muito isso aqui que eu estou dizendo, não é uma coisa que foge do nosso mundo real. Não, de jeito nenhum. Olha, eu vou arranjar 100 votos para você, não sei o quê. Agora o candidato diz, olha, eu estou com muita dificuldade, é muito difícil. Ele disse, não, mas não se preocupe, deixa que eu resolvo. Aí eu mando fazer 100 camisetas para o candidato, com o nome do candidato, para distribuir para aquelas pessoas lá perto da minha casa, da minha comunidade, do meu bairro. Eu estou criando problema para o candidato? Existe uma grande possibilidade, porque como o candidato ele não pode confeccionar camiseta com propaganda dele que é considerada brinde, o que vai acontecer? O Ministério Público, sabendo disso, ele vai com certeza representar contra esse candidato, alegando que aquelas camisetas vieram dele. Ele vai ter que provar, né? Provar nos autos que ele não foi o autor. Sim, mas se é uma coisa que beneficiou ele como propaganda eleitoral, brinde no caso, e não está na prestação de contas dele, já criou um problema. Pois é, então isso tem que ser interpretado com muita cautela, né? Com muita cautela. Uma vez eu estava proferindo uma palestra e uma pessoa me fez o seguinte questionamento. Me diga uma coisa, se eu quiser reproduzir uma pintura com a foto do meu candidato, eu posso? Calma. Diga a sua resposta depois do intervalo comercial. Vamos ao segundo intervalo comercial do programa e continuaremos com essa conversa que está muito interessante, rica de detalhes sobre a legislação eleitoral e algumas coisas simples do que pode e do que não pode, do que pode talvez alguém que queira ajudar um candidato até prejudicar o candidato se fizer. Aguarde um instante só e daqui a pouquinho voltamos para esse bate-papo bem legal com a doutora Lígia Limeira. Em Mossoró, sua viagem tem o destino certo. Hotel Sabino Palace. Infraestrutura renovada e atendimento personalizado para lhe receber. Nova recepção, apartamentos modernizados, além da renovação do cardápio do Sabinos Restaurante. Hotel Sabino Palace. Mais que hospedagem, um parceiro de viagem. Avenida Presidente Dutra 1744, Alto de São Manuel, Mossoró. Fone 84-3323-0800. Seu bichinho de estimação merece o melhor. Pet Shop Clínica Veterinária, medicamentos, acessórios e produtos em geral. Venha para Freitas Rações. Tudo o que você precisa em um só lugar.
Avenida Tomás Landim, 2800, Zona Norte de Natal. WhatsApp 84 98863 1635, @Freitas Rações. Meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor, cabem 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor, cabe 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Voltamos ao programa É Por Aí. Estamos no bate-papo, numa conversa muito interessante aqui com a doutora Lígia Limeira, ela que é autora já da 8ª edição, juntamente com o juiz Jarbas Bezerra, desse manual prático das eleições. Fica transparente ali o verde. Manual prático das eleições, com comentários à lei número 9.504 de 97, sob a ótica das resoluções do TSE. Doutora Lígia estava me contando uma história sobre alguém que fez uma pergunta para ela numa palestra, de um procedimento se podia fazer ou não na eleição. Como é que é essa história? Tem muita dúvida, não tem, das pessoas? E especificamente, podia ou não podia? Demais. Tem dúvida, inclusive, Cassiano, é uma coisa tão assim, enraigada na nossa cultura, dúvida assim de dizer assim, olha, me diga uma coisa, como é que eu vou fazer, por exemplo, um assessor de campanha? Como é que eu vou registrar isso na prestação de contas do candidato? Aqueles milhares de tijolo, os milheiros de tijolo. As doações de material. Né? Entendeu? O que o candidato for, cesta básica, e eu digo, gente, isso é crime eleitoral. É crime eleitoral. Então, assim, como é uma coisa muito arraigada, né, na cultura da gente, a gente já aprendeu. O assistencialismo. Né? Já aprendeu que não, isso aí está ajudando, época de campanha, todo mundo disse, opa, é uma chance de eu ganhar alguma coisa. Então, é a questão de você vender 4 anos do desenvolvimento da sua cidade, do seu estado, do seu país. Por um milheiro de tijolo. Por um milheiro de tijolo, né? Por uma dentadura. Infelizmente, isso acontece muito no interior, né? Óculos que se dá, assim, sem saber nem o grau da pessoa, qualquer tipo de óculos, né? E dinheiro mesmo, né? Dinheiro. Assim, é uma tristeza. Todas essas práticas são ilegais. Todas são ilegais. Todas. Me diga uma outra coisa, a gente estava falando, voto é obrigatório. Agora, existe alguma situação em que a pessoa não é obrigada a votar? Existe. Por exemplo, a pessoa que está
tem menos entre 16, 17 e 18 anos, ela tem um voto facultativo e após os 70 anos. Entre 16 e 18 anos, o primeiro voto, a pessoa é facultativo. É facultativo, né? A partir de 18 anos é obrigado. E após os 70 anos E após também. os 70 é facultativo. Aí tem a questão dos conscritos, que é aquele pessoal, o contingente que está servindo ao exército, né? Uhum. Que eles também estão dispensados, a pessoa que está cumprindo pena. É dispensada, né, de votar também. É dispensada, salvo se houver realmente um convênio com a Justiça Eleitoral, e é possível realmente se fazer isso para se colocar uma urna lá. Né? Mas não tendo, então essa pessoa não vai ser, por exemplo, multada porque estava... Vai faltar porque estava impossibilitado de ir, confirmado pela própria Exatamente. Justiça. E também tem uns casos que a gente não pode esquecer, por exemplo, o eleitor está doente, o eleitor está afastado, né? Às vezes está viajando, porque quando a gente está viajando para dentro do país, você pode, na verdade, justificar seu voto. Tem a questão do voto em trânsito, que também é possível, né? Desde que você você tenha realmente informado a Justiça Eleitoral. Deixa eu entender aqui. Tá. A gente está falando da justificativa da ausência do voto, que eu posso ir. Eu estou em João Pessoa, aí eu posso, no dia da eleição, ir lá no correio e com o número do meu título de eleitor, com o meu título de eleitor, etc, etc, eu despacho para cá uma mensagem para o tribunal dizendo que eu estava em João Pessoa naquele dia e não votei. Aí eu não vou pagar uma multa. Não, você tem que provar, né? Sim, eu não vou mandar lá de João Pessoa, então eu estava lá, né? Você vai ter que provar, assim, nota fiscal, bilhete aéreo. Né? Então tem outros papéis que depois eu tenho que encaminhar para o tribunal. Encaminhado, são 60 dias contados do dia do pleito. Do dia do pleito, chamando eu prestar a conta da minha ausência. Que cada turno é considerado uma eleição. Então, se você faltou os dois, você tem que justificar duas vezes. Sim. Aí o voto em trânsito, como é? Eu comunico à Justiça Eleitoral que vou estar naquele outro município e vou votar para valer aqui? É assim. Veja só, o calendário eleitoral estipula uma data, certo? Que agora acabou, salvo qualquer engano, 26 de agosto. Né? Então eu não posso mais, se eu quiser hoje não posso mais. Não. Mas até 28 de agosto podia fazer o quê? Como é o processo? Poderia chegar em qualquer zona eleitoral, comunicar que no dia da eleição eu estaria no município X. Agora, existe realmente a obrigatoriedade de você saber o seguinte: aquele município tem mais de 100 mil eleitores, tem essa exigência? Tem. Então, eu vou poder votar. Entendeu? Os que têm menos de 100 mil, não? Não. Então, no caso do Rio Grande do Norte, um eleitor de Natal pode votar, se tiver comunicado até 26 de agosto, em Mossoró. Mossoró não tem 100 mil eleitores. Tem mais de 100 mil habitantes, desculpa, confundi. Eleitores. Não, eu acho que eleitor tem, ele não tem, na verdade, ele não tem segundo turno, porque ele não tem mais de 200 mil, mas tem mais de 100. Mas tem mais de 100, então pode. Poderia. Então Em tese poderia. Tem razão. Por exemplo, se eu estou, por algum motivo, estiver programado estar em Mossoró no dia da eleição e até 26 de agosto eu tivesse comunicado ao tribunal, eu poderia votar lá como se estivesse votando na minha sessão eleitoral aqui. Exatamente. Perfeito. Então tem isso essas fantástico. brechas. Agora vamos supor, isso aqui na questão de você estar intra-estado. Se eu estiver fora do estado, não pode. Se estiver fora do estado, é possível votar em trânsito? Mas somente por cargo eletivo de presidente da República. Só para presidente. Os outros cargos do estado, senador, deputado federal, estadual, não entraria na urna. Governador não entra na urna. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Eu quero voltar ao assunto da propaganda. Certo. Me diga uma coisa, propaganda em automóveis. A gente vê tantos carros aí, estão botando os para-brisa do carro, às vezes bota na porta, motocicletas, botam adesivos no tanque da moto. Como é que é disciplinado isso? Tem que cumprir uma regra ou pode botar propaganda à vontade? Lembra que até bem pouco tempo chama envelopar o carro, né? Envelopar o carro inteiro. Lembra como que isso era permitido? Então hoje não é mais. O que é permitido em automóvel? Na verdade, no para-brisa traseiro dele,
né, o total do para-brisa. O total da parte de vidro. Da parte de vidro pode. Não pode vazar para a parte. Exatamente. E fora daquela parte ali, é possível, por exemplo, nas portas, é possível, desde que aquilo ali, ele tem uma dimensão de 50 por 40 centímetros. 50 por 40. 50 que por pode 40. ser horizontal ou vertical, ou uma medida ou outra no lado do outro. 50 por 50 40. por 40 pode. Pois é. Aí no caso eu poderia 50 por 40 de cada lado do carro. Agora vamos falar do efeito visual provocado pela justaposição de adesivo de 50 por 40. O que é que as pessoas fazem às vezes? Pega um de 50 por 40, outro de 50 por 40, outro de 50 por 40. Bota então 4, ele dá 5, um bota efeito 10. visual único. Sim. E aí ele vai ser multado. Isso é propaganda irregular. Ah, interessante. Tá certo? Então só pode um ali, 50 por 40. 50 por 40. Que Pra você lateral tem do carro, pra trás ou pra frente? 4 portas. Pode botar um em cada porta. Não pode botar junto para criar Na um mesma efeito. porta. Um efeito visual único. Visual único. Não Porque pode. aí ele passaria dos 50 por 40, né? Aham. Certo. Agora uma outra coisa. A gente. Tem gente que não encontra o título no dia, vai votar com a carteira de identidade, e aí às vezes não está com a identidade à mão, esqueceu na outra bolsa. Como é que pode ser solucionado esse problema? Pois é, hoje se tem facilidade, né? A tecnologia trouxe muitas facilidades para a gente, né? E hoje a gente tem um aplicativo chamado E-Título, né? Peraí, E-Título? E-Título. Calma. Vamos conversar sobre o E-Título no próximo bloco do programa. Nós estamos num papo muito bom aqui, bastante informativo, rico de informações sobre o processo eleitoral, com a doutora Lígia Limeira. Aguarde um instante só, já voltamos. Pode ver. A Prefeitura do Natal está construindo o conjunto Village de Prata. Mais de 600 apartamentos já foram entregues na primeira fase. Nos próximos meses a obra estará 100% concluída, o que significa moradia digna para mais de 7.000 pessoas. É melhor pra cidade, é melhor pra você. Prefeitura do Natal, a nossa cidade. Desde 1993, a Cerâmica do Gato oferece aos seus clientes produto de alta qualidade. A empresa tem imensos galpões, com blocos, lajotas e tijolos a perder de vista. A Cerâmica do Gato acrescenta qualidade à sua construção. Venha ver de perto nossos produtos e agregue mais valor à sua construção. A obra é sua, a cerâmica é do Gato. O melhor das Serras Potiguares em um só lugar. Em Martins, hospede-se no Hotel Serrano. Conforto e tranquilidade durante toda a sua viagem. Apartamentos aconchegantes com varanda, restaurante com vista para serras e a natureza aos seus pés. Além de área de lazer ampla e salões para eventos. Garantia de bons momentos no clima mais agradável do Rio Grande do Norte. Hotel Serrano de Martins. Rua Coronel Cristalino 118, Centro, Martins. 84-3391-2299. Olha, voltamos ao programa É Por Aí. A gente está numa conversa muito boa aqui com a doutora Lígia Limeira, ela que é juntamente com o doutor Jarbas Bezerra, autora aqui do Manual Prático das Eleições, é a 8ª edição já, que é do Programa Brasileiro de Educação Cidadã. Desculpa, eu não tinha perguntado desde o começo, o que é PROBEC aí? Depois a gente fala sobre o título. E-Título. O PROBEC é o Programa Brasileiro de Educação Cidadã, que foi o que a gente resolveu criar, Cassiano, para
criar projetos, inclusive de Para educação o PROBEC cidadã. É criação de vocês? Aquilo que você falou lá no primeiro bloco é dentro do PROBEC, dentro desse programa. Dentro do programa. E o livro também está dentro do programa. Então vocês começaram com o livro e viram que tinham que criar um programa para botar várias ações dentro do programa. Inclusive o Setembro Cidadão faz parte do Setembro PROBEC. Cidadão faz parte disso. Nossa, que bacana, que legal. Deixa eu lhe fazer uma pergunta agora. Não, vamos voltar para o título. Não para o título. Quer dizer que agora tem um aplicativo que você baixa. Eu vi aquilo na televisão, achei que talvez não fosse. Pois é. Existe mesmo? Existe, e aí ele só é possível, ele só vai funcionar corretamente se você tivesse feito sua biometria. Isso é importante dizer, porque muitos eleitores perderam a biometria e vão estar impedidos de votar nessa eleição, porque o Rio Grande do Norte já ofereceu em 100% dos municípios. Para impedidos, se não for biometria, não vota não? Não tem como votar, porque a Justiça Eleitoral pode E se eu tiver esquecido o dedo? Não, mas quando foi fazer a biometria, eu botou o dedo tudo e não foi. Não, aí veja bem, se por acaso se colocar o dedo e por algum motivo não foi identificado, aquele mesário ele tem o controle de saber se você submeteu a biometria ou não. Então você tem aquela pode informação votar. lá, eu posso votar. O eleitor Perfeito. que está impedido de votar é aquele eleitor que uma vez foi convocado, entre aspas, né, foi altamente disseminado para ir fazer sua biometria e você sequer foi, nem deu justificativa nenhuma, não apareceu. Então não existe hoje mais urna eletrônica sem a biometria. Aqui no Rio Grande do Norte. Não existe mais. Porque aqui são 100%. A cobertura foi 100%. 100%. 100%. 100%. Então, como é que esse eleitor vai fazer? Aí quem perdeu esse negócio? Esse eleitor não vai votar agora, né? Então ele não tem, isso é injustificável. Não tem, assim, não há que esse... Não paga uma multa e resolveu, não. Exatamente. Não, ele vai pagar a multa e ele tem que fazer seu cadastro biométrico. Agora, veja bem, hoje o cadastro eleitoral está fechado e só reabre em novembro. Então quem ele não já vai fez, pagar a não vai multa da votar. ausência agora. Exatamente. Certo. Mas em novembro pode ir lá e se fazer o cadastramento biométrico. Isso. Então vamos voltar para o e-título. Você baixa o aplicativo. Baixa o aplicativo, desde que tenha feito a biometria. Depois de informar aqueles dados ali, olha que beleza, só a foto que foi realmente printada lá na hora da biometria vai aparecer lá. Você já fica, aquilo serve como tudo, chega lá. Quando eu chegar lá, se eu pegar e mostrar no meu telefone lá... E pronto, está resolvido. Está resolvido o meu comparecimento. Agora, quero esclarecer o seguinte, se por acaso a pessoa perdeu o seu título, que aliás é a pergunta da propaganda, ei, perdi meu título, né, não sei o quê. Mas assim, se você souber realmente onde vai votar, e aqui em Natal eu trago a informação que nós tínhamos 69 zonas eleitorais no Rio Grande do Norte, né, e essas zonas foram reduzidas para 60. Então, se foram reduzidos para 60, significa que houve mudança também de local de votação. É importante esse eleitor saber se ele permanece votando naquele mesmo local. Como é que a gente vai saber disso? Né? Então, tem vários canais. O e-título, no caso, se fazendo... O e-título diz onde é para eu comparecer. Você tem esse tipo de informação, você vai ter vários... Vai ter um número que vai ser divulgado da Justiça Eleitoral, um 0800, que é possível. Que isso vai ser mais próximo da eleição. Mais próximo da eleição, então vou ter vários servidores. Aí eu vou poder telefonar para esse número e dizer onde é que eu, com o título número tal, vou votar. Vou votar. Aí assim, não, eu votava no Colégio das Neves. Não é mais Colégio das Neves, é no Colégio Marista, por exemplo. Certo. Então isso é bastante importante. Agora, se você souber onde você vota, você chegando lá, você pode votar só com a identidade. Só com a identidade? Só com a identidade. Sem o título, perder o título e sem o e-título também, só com a identidade. Por quê? Porque documento você com vai foto, estar, documento com foto, vai estar o seu nome na folha de votação. Sim, né? Tem lá a folhinha de votação, que é onde a gente recebe aquele clientinho. Perfeito. Cara, então eu posso levar para votar a carteira de identidade ou a carteira de motorista, tem foto também, Isso. E tem o número da identidade e do CPF. Perfeito. Ou o e-título. Ou eu voto com o e-título, ou voto com o título de eleitor mesmo, em papel, ou voto com a carteira de identidade ou com a carteira de motorista. Chamando a atenção que não se vota só com o título, tá? Só com o título não consegue, a não ser que seja o e-título.
A não ser que seja o ET, por conta da foto. Da foto, isso. Certo, mas se eu pegar aqui o ET, o seu smartphone, eu vou lá, aí, igual aqui, vou votar. É o seu smartphone, como é que eu vou votar? Cara crachá, cara crachá. Ah, cara crachá. Aí olha a foto que aparece ali. Perfeito. Olha lá, eu tenho lá o controle, ele tem como constatar que realmente se trata de você, né? Ah, porque ele vai pegar o aparelho, ele vai olhar a foto, como ele olha a identidade, ele pega a identidade, deixa ali. Agora, deixa eu fazer uma pergunta bem interessante aqui. Era proibido entrar com celular para votar, para cabine de votação? Ainda continua proibido? Continua. Você pode se identificar, porém o aparelho ele fica retido. Ele vai ficar lá, né? Como fica a identidade. Exatamente, para evitar, né, o vazamento, né, de informações do voto, que o voto é secreto. Doutora Lígia, a gente está já caminhando para o final do programa. Tem alguma informação do tribunal? Eu também acho uma pena. Eu adorei se é por aí. Menina, coisa boa. Olha, mas tem alguma informação assim que você acha superveniente, interessante, que a gente não abordou na conversa da gente? Porque deixamos de abordar muita coisa. Mas tem alguma coisa que é interessante lembrar, por exemplo? Eu acho muito bacana a gente falar, como a gente estava falando em propaganda, a gente fechar a propaganda com a questão de muro, né? De muro? Porque os muros, eles podiam ser pintados. Mas eu nem vi mais esse ano, eu não vi nenhum muro de casa porque pintado. agora é proibido, né? Então, assim... é proibido? Eu tenho minha casa, eu não posso fazer propaganda eleitoral? Posso. Desde que seja o adesivo lá, que obedeça a metragem de 0,5 metro quadrado, que eu posso, de repente, colocar na porta, na janela, na parede na janela, da casa. na parede, posso. Mas assim... Eu posso botar 2 de 0,5 metro quadrado? Desde que sejam separados, porque para evitar o efeito igual o único. efeito da porta do carro. Perfeito. Eu posso botar 2 portas de um lado, mas eu não posso botar 2 numa mesma porta. Isso mesmo. Então é o mesmo caso. Eu posso botar um numa janela, um numa porta da casa, outro na outra janela? Posso. Eu não posso botar 3 na porta. Perfeito. E eu mando um recado também para os agentes de campanha, né? Quais sejam os candidatos e os partidos que estão participando do pleito, que o prazo para prestar contas parcial vai até quinta-feira, dia 13, né? Depois de amanhã. Exatamente. Esse prazo. É a primeira parcial ou é a segunda? É a primeira. É a primeira parcial. Então, quem está parcial. gastando alguma coisa já tem que estar justificando lá, apresentando lá. Exatamente. Para quê, gente? Para que isso realmente dê transparência às ações de campanha e que nós, povo brasileiro, povo potiguar, possamos fiscalizar essas ações. Mas deixa eu te fazer uma pergunta dentro disso aí. Eu, como candidato, posso deixar de fazer essa prestação de conta agora e deixar para prestar conta de tudo lá no final depois? Ele pode. Isso aí vai ser recebido sem problema, porém a norma ela é expressa no sentido de que a ausência de prestação de contas parcial ele enseja a desaprovação das contas. Pode ensejar, porque é uma irregularidade de natureza grave. Mas olhe, o que tem tanta gravidade? Porque você retirou da sociedade a possibilidade de dar transparência das suas ações de campanha. Mesmo que eu chegue lá com os recibos desse período, do outro período, não lancei isso antes, mas eu trouxe aqui tudinho agora. Em tese, como era antigamente, né? Você prestava conta depois. Isso gerará problema para o candidato. Gerará problema. Então, assim, qual é a importância de seguir esse prazo? É contribuir para a regularidade das suas contas, né? Então, assim, eu perdi o prazo. É melhor não prestar ou é melhor prestar fora do prazo? É melhor prestar fora do prazo, porque isso tudo vai ser pesado na hora de avaliar a regularidade das contas. Então, na realidade, os candidatos devem estar hoje, a partir de hoje, já apertando a orelha aí do pessoal da prestação de contas, da contabilidade da campanha. Exatamente. Porque até quinta-feira já tem que estar informando ao tribunal os primeiros gastos, né, iniciais da campanha. Porque todas as campanhas já começaram, todas têm adesivo de carro, todas têm já uma série de já coisas. Receberam o fundão. Já receberam o dinheiro público, o dinheiro financiamento público, que é muito assim, é uma cifra. 3 bi.
Quase 3 Quase bi, né? 3 Quando bi. você junta 2 o fundo bilhões e partidário 700 milhões. quando o fundo partidário com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha dá quase 3 bi. E volto a dizer, é impossível a Justiça Eleitoral, juntamente com o Ministério Público Eleitoral, fiscalizar tudo isso. Então precisamos muito desse congraçamento do povo brasileiro, entendeu? Por lutar por uma causa que nunca legítima e assim eu acho mundo, que é o que nós temos de mais legítimo, sabe? Porque campanha não é assim, exercer sua política. Eu não estou falando de política partidária, eu estou falando do exercício de cidadania, sua cidadania, né? Assim, lembra que na época da Grécia Antiga, né? Onde os gregos... O berço da democracia ocidental é a Grécia. Onde nasceu a cidadania, né? As pessoas se reuniam nas praças, chamavam de ágora, né? E o termo idiota nasceu lá, idiote, que era a pessoa que não queria se envolver com política. Pois é, e o povo diz hoje, eu sou apolítico. Não, você é meio idiota, né? Desculpa, mas o processo realmente nos leva a isso, porque todo cidadão tem sim a obrigação de se informar e de participar do processo, e a finalização do processo é votando no dia. Com certeza. Doutora Lígia Limeira, tá muito boa a conversa, eu avisei que a gente estava se encaminhando para o final. A tarde é show, Nano e Venâncio na apresentação direto dos estúdios da Rede Brasil em São Paulo. E lá de São Paulo também às 19 horas, RB Notícias com Camila Schmidt e comentários de Ney Gonçalves Dias. Lembrando que amanhã às 13 horas, aqui na TV Metropolitana, nós temos aí Genésio Pitanga com SOS-RN e às 13h30, Pedro Neto apresentando o Metrô Esportivo. Obrigado, Natal. Obrigado, Rio Grande do Norte. Mais uma vez, obrigado, doutora Lígia. Eu que agradeço, gente. Até amanhã com mais um programa É Por Aí e a proteção de Deus. Até lá. Conheça o Sebrae, uma instituição privada sem fins lucrativos com a missão de ajudar no desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Sabia que elas representam 99% das empresas no Brasil? Para você que já tem a garra e a coragem, mas quer saber como dar